Olá, boa noite. Domingo 13 de março. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Hoje eu queria comentar com vocês uma frase que eu ouvi hoje, mas que é uma coisa muito comum, eu tenho certeza que você também já ouviu. Nossa, alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Todos nós, muitos de nós já devem ter dito essa frase quando passamos por uma situação muito intensa ou de muitas dores, de muitas tristezas, de muitos desafios. E 2022 começou tão intenso que parece que todos os dias somos atropelados por um caminhão. E muitas vezes a sensação que a gente tem quando atravessamos momentos assim, pós-atropelamento, é de que a gente fica um pouco desnorteado. E é aqui que eu quero conversar com você. Quando a gente pensa nessa frase, alguém anotou a placa? O que na verdade a gente está querendo dizer é que será que a gente entendeu o que aconteceu? Será que nós somos capazes de perceber as circunstâncias que estão ao redor deste momento que estamos vivendo? Anotar a placa é isso. É entender o porquê de estarmos assim, de estarmos vivendo assim, de estarmos sofrendo assim. E se a gente não anota as placas, corremos o risco de achar que foi só um caminhão desgovernado, que foi só um imprevisto, um acidente de percurso, um problema mecânico, algo totalmente imprevisível. E quase nunca é assim. Se nós não anotarmos as placas, vamos todos os anos ser atropelados por tragédias provocadas não pela chuva. A chuva vai vir, é um fenômeno natural. A água precisa precipitar, em algum momento ela vai cair. E aí, se a gente não ler as placas, a gente vai achar que os deslizamentos, que as mortes, que as tragédias que ocorrem no período chuvoso não são falta de um planejamento urbano, não são culpa de uma má distribuição de renda que leva as pessoas a morarem em condições tão terríveis. Parece que é só coisa da chuva, um castigo divino, talvez. Parece que não tem nada a ver com o fato de nós termos explorado a natureza indiscriminadamente, achando que somos capazes de dominar todos os seus aspectos. Se a gente não anotar as placas, a gente vai continuar chorando tragédias todos os anos. Se a gente não anotar as placas, a gente vai correr o risco de pensar que estamos pagando tão caro pelo gás, pelo combustível, pelos alimentos, porque tem uma guerra acontecendo na Europa. Como se não estivéssemos vivendo esse processo há anos. Como se isso tudo não fosse responsabilidade de um grupo de pessoas que resolveu abrir as portas de uma empresa estatal para o lucro de alguns indivíduos. E aí agora a gente que se lasque, desde que a empresa dê lucros, desde que os acionistas, os amigos do rei continuam lucrando com esta empresa, ainda que talvez por isso você não tenha mais um botijão de gás para fazer sua comida, ainda que talvez por isso você não consiga mais andar no seu próprio veículo. Se a gente não ler as placas, a gente vai correr o risco de achar que no nosso país não está acontecendo uma guerra, que o nosso país não vive em determinado local a ameaça de uma invasão territorial, porque nós somos muito capazes de chorar as tragédias externas e que merecem todas as nossas lágrimas. Será sempre trágico ver pessoas perdendo a sua identidade, a sua vida, a sua história, por alguém que veio de fora e te toma tudo isso. Será sempre trágico, inclusive quando a gente fala dos povos indígenas que estão constantemente sendo ameaçados porque vivemos em um país que se nega a investir em tecnologia, em pesquisa, capaz de produzir fertilizantes sem precisar desabrigar famílias, histórias, vidas dos seus lugares. Não sejamos hipócritas. Não sejamos incoerentes nas nossas falas, nas nossas dores, nas nossas lutas. Que o nosso coração que se abre de compaixão nesse momento pelos povos que estão sendo invadidos na Europa tenha a mesma compaixão para entender que os povos indígenas não merecem pagar o preço da nossa ganância. Não merecem pagar o preço das safras recordes. Não merecem pagar o preço de governos que são inescrupulosos e que não privilegiam o estudo, a ciência, a tecnologia. É mais fácil tirá-los de lá, destruir as suas terras, destruir a sua história. Afinal de contas, eles precisam aprender também, já faz tanto tempo, precisam viver como nós.
Leiamos os sinais, anotemos as placas, sob pena de sermos atropelados todos os anos, todos os dias, sob pena de acharmos que esse caminhão desgovernado não tem ninguém dirigindo. Abramos os nossos olhos. 2022 não vai ser um ano novo legal, 2023 também não, nem 2024, se a gente achar que tudo isso vai ter que cair pronto do céu. Se nós não arregaçarmos as nossas mangas, nos unirmos e defendermos os interesses que são nossos, caminhões e caminhões seguirão nos atropelando. Vamos à luta. Boa noite.